eu aprendi a dar qualidade aos meus amigurumis. Mais que isso, eu tenho capacidade de criar receitas. Já criei várias receitas, porque depois que foi uma, fui embora. Em Uhum, dezembro, eu fiz um cachorrinho daquele salsichinha para o meu uhum, sobrinho para dar de presente. Eu escrevi essa receita em um dia. Eu fui tecendo e fui escrevendo, é o meu jeito. Mas saiu, uhum. fluiu de tal forma que eu falei, gente, foi aí que eu criei uma consciência. Falei assim, meu Deus, eu consigo, eu consigo. E só que eu já vinha fazendo, mas é aquela coisa, eu não acreditava em mim. Mas eu já fiz várias receitas, sem contar as adaptações. Eu não tenho problema em adaptar receita nenhuma, nenhuma. Então, como você diz, ah, se eu não gostei muito bem desse jeitinho de troca de cor, eu uso a troca de cor que eu gosto. Se Uhum. eu acho que a cabeça está muito grande, eu queria uma cabeça menor, eu diminuo, eu sei como fazer. Então, isso é libertador. Seja muito bem-vinda ao Amigurumeiras de Sucesso, o talk show em que eu entrevisto as minhas alunas amadas que, com dedicação e esforço extraordinário que elas têm, porque são pessoas realmente extraordinárias, mulheres extraordinárias, que a gente está sempre juntinho, né? Tu tem acompanhado agora ao longo dessa jornada. Elas entenderam os princípios e fundamentos do crochê espiral através do meu método, o método que eu desenvolvi para fazer amigurumis perfeitos, que se chama Amigurumi Sem Segredos, e alcançaram o objetivo de fazer dinheiro com os amigurumis e até realizar o sonho de viver de crochê, porque sim, é possível viver cercada de fofuras. Hoje eu tô aqui com a Michele Cáceres do Micarumis, ai, que tá bem pertinho de mim lá desde o princípio do estúdio Maricota, né? E aí eu tô muito, muito feliz de realmente de fazer finalmente esse encontro, como eu conversei com ela aqui no comecinho, de estar próximo e conseguir ver ela no olho mesmo, porque é uma querida da família já, da família Fontoura aqui, que a gente tem como parte mesmo, justamente porque está lá desde o começo e é uma mulher extraordinária, dedicada. Tu vai conhecer a história da Michelle e eu tenho certeza que tu vai admirar ela ainda mais, porque se tu acompanha as lives e vê que eu já falo dela, né? Tu vê ela por lá também comentando, compartilhando, incentivando a tu ver que é possível mesmo e agora tu vai conhecer ela de perto, tu vai admirar ela ainda mais, eu tenho certeza. Seja bem-vinda, Michelle, também. Coisa bem boa estar aqui contigo. Preciso te perguntar, porque é pré-requisito do quadro Amigurumeiras de Sucesso. Michele, tu já fez ou faz dinheiro com os amigurumis? Com certeza eu faço dinheiro com os amigurumis. Maravilhosa. E não é pouco, né, Michele? Não, esses dias eu estava até aqui colocando, né, no papel e repensando a minha trajetória. E assim, em tão pouco tempo, eu não tinha noção de quantas peças eu já tinha vendido. E assistindo o outro quadro Amigurumeiras de Sucesso que você perguntou, eu não lembro agora para quem, mas eu falei Foi assim, a Ana. puxa, foi a Ana? Eu falei, quantos Foi. amigurumis será que eu vendi? E aí eu fui colocar no papel, porque agora meus filhos estão me incentivando mais ainda, né, os meus filhos mais velhos, para eu ser mais organizada, para eu saber se alguém falar assim, quanto você vende, o quanto você vendeu, como foi esse ano? E eu Uhum. ainda não estava muito boa nisso, né? E eu comecei a pensar nisso e fui vendo que o meu crescimento foi muito grande. E eu entrei na turma da Fofolândia e do Amigurumi Sem Segredos em 2019. Faz pouco Sim, lá no tempo. comecinho mesmo, maravilhoso. Uhum. E é pouco tempo, né? Não é um tempo gigante que as pessoas Não, pensam. não é, não é. E eu comecei a tecer os amigurumis em julho de 2018. Eu comecei a aprender uma coisa aqui, a outra coisa ali. Então é muito recente mesmo. E o avanço que teve, gigante, gigante. Maravilhoso. Pode compartilhar esses números com a gente, Michelle? Tu tem alguma noção? Qual foi esse exercício que tu fez? Tu conseguiu chegar a algum número? Se sente à vontade para compartilhar, senão tudo certo, não tem problema. Sim, claro. Foi assim. Em 2018,
eu estava em julho de 2018, nas minhas férias, porque eu sou professora também, né, da educação básica, em Jundiaí. E chegou as férias, eu sempre gostei de fazer coisas manuais. Então, eu sempre me aventurei, ou desenhando, costurando, aprendi a fazer costura. E eu aprendo de tudo, um pouquinho de tudo, né? Pintando quadros. Só que mexendo no YouTube, que eu mexi e achei os amigurumis, eu falei, meu Deus, eu quero fazer isso aí é lindo. E fui tentando fazer. Ficaram horríveis os primeiros, né? Mas nas minhas férias escolares, eu fui, fiz e consegui fazer alguns bichinhos. Hoje em dia, eu nem acredito que eu vendi aqueles bichinhos, porque a qualidade, os acabamentos. Sim, mas é o início de uma jornada, né? Toda jornada tem o seu início e é maravilhoso que tu já percebia o valor deles, né? E Olha, foi o que a gente estava conversando ontem até, eu acho, na nossa maratona, no Esquenta, que é uma evolução, né? A gente não pode se cobrar tanto no princípio, a gente tem que ser rígida com o processo, mas gentil com os resultados, porque no início sim. os resultados vão ser diferentes e a gente está em constante evolução o tempo todo, né? Chega a É. ser gostoso de ver, olhar lá para trás e ver como você está falando aqui, como é que eu consegui vender, mas conseguiu vender, né? E uma coisa que eu queria falar para as meninas, mesmo as iniciantes, vocês conseguem vender porque as pessoas gostam, porque é algo lindo. Pode não estar na qualidade que deve estar, né? Porque a gente tem que buscar o melhor. A qualidade, como você diz, assim, é a nossa obrigação, né, de entregar a qualidade do produto. Mas as pessoas ficam muito admiradas, as pessoas gostam, e é possível vender sim. Então, assim, voltando nos números, em Uhum. 2019, que eu comecei sozinha, eu montei o Instagram em janeiro de 2019, por causa dos meus filhos também, porque eu não tenho muita facilidade com a tecnologia, então eu comecei levando alguns amigurumis na escola que eu trabalhava, na escola dos meus filhos, um pouquinho no boca a boca, devagarzinho, mesmo com toda a minha timidez, porque eu sou extremamente tímida, mas aos poucos, pelo amor que eu tinha naquilo, eu falei assim, eu tenho que falar, alguma coisa dentro de mim vibrava por isso. Então, eu passei por cima um pouco assim da vergonha e fui aos poucos mostrando para um para outro, né? Tanto Uhum. que eu tinha entrado em 2018 num curso de costura no Senac. E em um mês de curso, uma moça apresentou um amigurumi, um coelhinho alfineteiro. Quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, e eu já estava buscando os amigurumis e estudando a costura. Eu olhei para aquilo, aquilo deu um estalo em mim, eu falei assim, eu não quero mais fazer essa costura. Eu tenho que me dedicar a isso, eu preciso aprender isso daí de alguma forma. Larguei o curso, fechei, não costumo fazer isso, geralmente quando eu entro nas coisas eu vou até o fim, mas isso não deu, eu parei. Estou feliz com um pouco que eu aprendi, faço algumas coisas aqui em casa, mas me dediquei aos amigurumis. E aí, em 2019, montando o Instagram, que foi meus filhos falando tudo, aí fui conhecendo, te acompanhando, né? Mais ou menos no meio do ano de 2019, que eu encontrei o seu vídeo no YouTube de alguma maneira, fazendo pesquisas. Aí fui acompanhando, saiu o Amigurumi Sem Segredos e a Fofolândia, e no final do ano eu devo ter vendido mais 60 peças. Nossa, que Em, demais. dois, em 2018, quando eu não sabia de nada, em 6 meses mais ou menos, eu vendi umas 20 peças. Mas eu era Uhum. crua, não tinha nada. E eu fazia aos poucos, né? Então, 2019, fui aprimorando. No final do ano, eu conheci você. E 60 peças. E outra coisa, eu nunca aparecia nos stories. Eu mal sabia o que eram os stories, eu só postava as minhas fotos ali. Às vezes Uhum. eu vendia e esquecia de tirar a foto para postar. Então foi um processo. Mesmo assim, vendi 60 peças. No final do ano, eu comecei a aparecer mais, comecei a vender mais pelo Instagram para pessoas de outros lugares. E, mas assim, 2020, com essa pandemia, no começo eu fiquei muito baqueada e falei, meu Deus,
acabou, tudo parou, nós vamos ficar aqui em casa, e aquela Uhum. tensão, e aquele pavor, e foi aí que você fez uma live, e aquilo lá, nossa, eu agradeço a Deus, porque eu estava muito assim para baixo, muito desanimada. E você falou assim, meninas, não é hora de parar. Agora é hora de se preparar. Vamos seguir em frente, vamos começar, vamos continuar crochetando. Vamos usar esse tempo de uma maneira proveitosa, com aprendizagem. E aquilo me deu um gás e me deu uma esperança, um ânimo, que eu falei, não tem que parar, Michele, vamos continuar. Aí eu me vi com maior tempo, mesmo tendo meu segundo trabalho, e comecei, fiz uma receita, fiz outra receita, coloquei todas as receitas que eu queria fazer, eu coloquei na minha listinha, confeccionei, e quando chegou em março, janeiro e fevereiro, eu não vendi. Mas Uhum. quando chegou março, abril, a coisa começou e eu fui vendendo, eu falei, meu Deus, compraram, compraram. E eu tô na pandemia. E compraram. Cada um que vinha e comprava, eu não acreditava. Aí eu respirei e falei assim: não, a vida continua. Vamos continuar que as pessoas querem. Sim. Enfim, em 2020 eu vendi 150 peças. Maravilhosa! cento Que e cinquenta demais! peças e é inacreditável. Eu vendi para o Rio de Janeiro, eu vendi para Santos, para Minas Gerais, para Campinas, foram os lugares mais longe. Eu vendo muito para a cidade de Jundiaí, porque aí professoras conheceram meu trabalho, elas compravam, as amigas das amigas dela também compram. Uhum. Então, eu já fiz mascotes para as professoras trabalharem na Ai, escola, que com legal. literatura. Então, elas falavam assim: olha, eu vou trabalhar com um livro que fala sobre o pai, e é um coelhinho e tem o seu filhote. Então, poderia ser qualquer tipo de bichinho. E aí elas me deram ainda a liberdade de criar, né, o bichinho. Então, eu fiz o Que legal. coelhinho, ou então eu fiz o ursinho. E Uhum. aí, teve outro dia que eu estava passando no mercado e eu vi uma criança uniformizada e saltitando com o ursinho que eu fiz. Ai, que massa! Sensacional. Deixa o coração Muito quentinho, não legal. deixa? É uma realização incrível. Sim, muito bacana. Muito. É realmente. É, cheguei a ficar sem palavras aqui, porque a gente tá juntinho, né, há tanto tempo, assim, e ver realmente esses resultados é maravilhoso, só mostra que é possível sim, né, eu me lembro que tu comentou no finalzinho do ano passado, numa das lives, Mário, eu não tô nem conseguindo postar no Insta de tanta encomenda que eu tenho, porque não dá para parar e eu Sim. preciso tecer, né, e isso, Sim, nossa, aí foi o que o meu filho falou: mãe, você está precisando produzir. Então, paciência, deixa o Instagram de lado. Se você não conseguir, você tem que honrar as suas coisas, né? Então, exatamente. é claro que a gente tem que se organizar, mas é um processo. Então, na medida do possível, eu fui produzindo e um dia que não dava para eu postar, eu não postava. Às vezes, como as meninas falaram daquele desespero, né, de você estar muito presente nas redes sociais e não falhar nenhum dia, isso causa um mal-estar. Então, tem que se Sim. perdoar, se entender que é um processo e tudo bem se você não postar, né? Não Uhum, pode ficar assim exatamente. também. E como você Não falou, pode, né. não é só no Instagram, porque também eu vendi de outras formas. E Uhum, assim, uma coisa que eu sempre quis falar para as meninas, como você ensinou a gente, seja uma encomenda de R$ 20, uma encomenda de R$ 150, não importa o valor, é uma encomenda, é um cliente. Dê o seu melhor para ele. Faça o exato. melhor. Trate bem, trate com aquela com todos aqueles passos que você passou. E assim você dá o seu produto. Isso teve muito resultado para mim. Muito resultado mesmo, porque pessoas que compraram comigo compram novamente, já compraram, ouvi muito isso da pessoa comprar mais de uma vez comigo. Uhum. E quando a pessoa E não indica, né, compra, como tu falou, indica indica. outra. Eu Uhum. fui indicada várias vezes, até mesmo pelo Facebook, porque tudo que eu coloco no Instagram, eu replico no Facebook. Eu tenho a página do Sim. Micarumes no Facebook, mas eu replico também na minha página pessoal. Uhum. Então, as meninas que me conhecem, conhecidas, elas me indicam, porque elas veem o meu trabalho, admiram e me Sim. indicam, e eu vendo dessa forma também. Então, isso é muito Uhum. significativo, muito mesmo.
E aí eu tenho que falar, né, que eu comecei aprendendo amigurumi, a tecer amigurumis com você de uma maneira muito melhor, muito mais caprichosa, muito mais profissional, né? Com muito mais segurança, porque agora eu sei o que eu faço, eu consigo perceber o processo, o grau de dificuldade. Eu não tenho mais, assim, insegurança em cobrar e nem colocar preço na peça, porque eu já entendo o grau de dificuldade e já consigo elaborar isso na minha cabeça. E fora isso, todo esse aprendizado que vem vindo, assim como uma avalanche que você está mandando, nas outras partes que a gente tem que aprender, que é o vender, que é o vender. Sim. Se a gente não tiver essa parte, é como você disse, a gente sabe, aprende a tecer e para por aí. Uhum. Faz diferença, né? Na questão da tua postura, tu ter o conhecimento do tecer, ser uma artesã exímia, né? Uma exímia artesã, saber o que tu está fazendo, saber as técnicas é fundamental para tu poder ter uma postura profissional, mas a gente tem os outros lados, né? Como a gente fala, a gente é empresária, empreendedora, então a gente é responsável por todas as partes desse processo, né? E a gente precisa entender demais, por isso essas aulas do Falar Amigurumi, por isso tudo por um fio, para trazer o conhecimento dos materiais também, por isso o mais que a gente vai fazer agora nessa turma de 2021, para a gente fazer os dias de implementação, de captação de novos clientes, novos negócios, porque faz diferença sim, tem muita gente que entra aqui de outro ramo completamente diferente, se apaixona pelos amigurumis como tu te apaixonou, porque é o bichinho amigurumístico que nos pica, né? E não tem para onde escapar. E aí se vê nesse universo em que é responsável por todas as partes do processo, e aí fica perdida, e aí desanima e acha que é os amigurumis que é o problema, quando na verdade não, tem todo um contexto que envolve, né? Então por isso trazer cada vez mais, e para a gente ficar mais pertinho também, né? Uma maneira da gente conversar, porque tem muita coisa para ser falada, e eu tô aqui, ó, 24 horas por dia maquinando em como é que eu posso ajudar, como é que eu posso fazer essa trajetória, essa jornada ser mais gostosa e mais tranquila e mais certeira, mais assertiva, né? E eu vejo que tá dando resultado, tem trazido Está dando bons. muito resultado e uma coisa maravilhosa é esse grupo que foi se formando. Porque juntas somos mais fortes mesmo. É assim, no começo, muitas meninas entravam em contato comigo falando assim, Michelle, eu não consegui falar com a Mari agora, mas ela falou de você, eu posso perguntar tal coisa? Se eu sabia, eu respondia, né? Então Sim. vinha uma outra menina, tudo. E aí isso foi crescendo, uma foi seguindo a outra. Não importa que não vai ser nossa cliente, mas é bacana a gente também admirar o trabalho das colegas. E assim, outro dia eu estava com dúvida, eu tinha achado muito bonita a foto de uma menina, e eu falei, nossa, eu vou perguntar. E eu perguntei para ela, Uhum. viu, como que você fez tal foto? Aí ela me mandou tudo, Michelle, ela mandou todo o passo a passo. Eu sei que ela mandou todo o passo a passo para mim, entra aqui, faz isso, faz aquilo. Eu falei assim, nossa, muito obrigada. Eu sempre quis fazer esse brilhinho na foto. E ela me ensinou. E isso é maravilhoso, é muito gostoso. E tem essa questão que as emoções estão tão afloradas que a hora que uma está um pouco assim chateada, a outra fala alguma coisa e você levanta o ânimo. Esses dias uma outra colega, a Stephanie, ela mandou um áudio para mim no Instagram vibrando, ela falou assim, Michelle, eu vendi 2 Melvins. Aí eu falei, nossa, que legal. Aí eu perguntei, por quanto? Aí ela falou. Aí eu pensei um pouco, falei assim, bom, tudo bem, foi a sua primeira venda. Ela disse que era uma pessoa muito querida, tudo, Uhum. né? E aí ela deu um valor. Eu achei que o valor era baixo. Eu falei assim, olha, aqui eu faço assim, assim, assim. Eu acho que da próxima vez você poderia aumentar um pouco esse valor. Mas aí você pensa e vê o que você acha. Aí ela, tudo bem. Passado alguns dias, ela me mandou outro áudio e falou assim, Michelle, vendi outro Melvin e coloquei o preço que você falou. E ela Maravilhoso. vendeu. E é assim, uma vai conversando com a outra e vai dando ideias. Isso é muito bacana, muito mesmo. É uma rede de apoio que a gente acabou criando, né, com a família Maricota, que eu chamo, porque eu É, considero vocês minha família mesmo, e eu vejo que vocês estão se considerando família também, e tá uma lá cuidando da outra mesmo, desse jeitinho que tu falou, maravilhoso, meu coração ficou aqui, ó, derretido de saber disso, e agora, por isso que eu acabei criando o grupo das alunas para aproximar facilitou.
mais, facilita o contato, porque facilitou. tá todo mundo lá, né? E aí consegue se conversar e ter acesso, tem dificuldade, vai lá, compartilha realmente alguma coisa que aprendeu e que descobriu fazer. Então, cada vez mais esse grupo vai crescendo e vai se formando e fica realmente não só uma rede de apoio, mas como uma parte de consulta, né? Um lugar, estou com dificuldade, vou lá e vou pesquisar aquilo, vou perguntar para as meninas e logo em seguida tem resposta, porque a gente juntou mesmo essa ideia, essa intenção de juntas nós somos mais fortes e de uma ajudar a outra e estar lá para dar a mão mesmo de verdade e entender que não é porque não é cliente, não é concorrente, somos Não, juntas, né? Nós somos uma família para se apoiar. E a gente aprende muito umas com as outras, né? Não só quando a outra te ensina, mas quando tu vai lá e dá teu apoio, como tu fez nesse caso da Stephanie e do Melvin, a gente se sente tão bem de poder estar junto e de poder ajudar o crescimento da outra pessoa, que nos faz fazer cada vez mais, né? é maravilhoso, maravilhoso isso. Então, o aprendizado, eu fui olhando, vendo as minhas coisas, o que eu aprendi em 2009 para o que eu aprendi em 2020 é lá para cima, é inacreditável, é maravilhoso mesmo. E é assim, é um Foguete mesmo, né, processo, Michele? é um foguete mesmo. E a gente tem que acreditar na gente, acreditar no nosso potencial, né? E acreditar que o que a gente está fazendo é valoroso. Sim, é levar esse amor, né? Tu vê, tu auxilia as profs a levar uma história, trazer ela do livro para a vida real através dos personagens, com o coelhinho papai, o coelhinho filhinho e os outros personagens que tu já fez. As crianças conseguem enxergar isso de uma outra forma. Aquela aula se transforma também, né? E a Sim, coisa cresce e pô, é instrumento de amor, de carinho, de cuidado, de aprendizado. O teu trabalho que é feito com tanto carinho tem o que eu costumo brincar, né? Aquela gotinha de água que pinga lá no lago e que vai ampliando e chegando em âmbitos que a ponto de tu chegar e estar no supermercado e ver uma criança de uniforme com o bichinho que tu teceu, né? é E muito legal. não tem nem palavras para descrever, só quem está dentro desse mundo é que consegue saber. A gente tenta expressar, mas só estando dentro para ter esse sentimento e venham, né? Venham para esse mundo amigo Nunes, porque se já te picou e tu tá aqui assistindo essa nossa conversa, é porque com certeza é do teu interesse, isso já está pegando aqui. Então, a gente está aqui, né, para ajudar, né, Michele? É, com certeza, com certeza. E essa questão de nós estarmos assim em casa e não poder sair muito, me fez aprender um pouco mais mexendo nas tecnologias, mexendo no Instagram e fazer vendas pelo Instagram, porque eu achava que eu não podia isso, para mim não dava isso. Tinha que ser só no boca a boca mesmo, nas escolas, porque conforme eu vendi para as professoras, eu consegui vender para várias mães, e eu achei que eu ia por esse meio e eu não ia ter condições de vender também pelas redes sociais. Mas eu Uhum. acho que a gente pode equilibrar as coisas. E dedicando, a gente consegue vender. Não precisa ser só em um lugar, só em outro lugar. A gente pode um pouco aqui, um pouco ali, um pouco acolá, e vai Uhum. seguindo. No começo, amigos pediram para eu fazer amigurumi. E é assim, eles pediam coisas, eu quero fazer um cachorrinho, eu quero que você faça o meu cachorrinho chihuahua. Eu fui assistir um vídeo também em espanhol. Sim. Mal sabia do que era tudo aquilo, saiu. Então eu fui fazendo coisas desafiadoras que as pessoas iam me pedindo, mas eu tinha alguma coisa aqui dentro de mim que eu não dizia não. Eu falei assim, eu vou enfrentar e eu vou fazer. Só que no começo, para esses amigos, eu não pegava o dinheiro no começo, porque eu falava, eu não sei nem se eu vou conseguir fazer. Então, Uhum. só que eu nunca tive problema com isso, mas eu esperava eu fazer e aí eu via que eu tinha conseguido fazer e recebi o dinheiro da pessoa. Mas isso foi Sim. bem no comecinho. Depois disso, eu sempre usei aquele esquema: 50% do valor e 50% do final. E sempre correu tudo tranquilo e sempre as pessoas elogiando o final do trabalho. Eu fotografo, mostro antes e foi dando tudo certo. Mas sempre foi muito desafiador no começo. E aí eu vejo as meninas que estão seguindo você agora, realmente, elas pulam etapas.
porque eu passei por muitos perrengues, muitas coisas. Foi as coisas que eu fiz, tanto na questão de acabamento ou de criar alguma coisa, foi meio intuitivo, foi meio Uhum. intuitivo. E até mesmo lidar com as pessoas, foi tudo muito intuitivo. Sim. E agora não, agora é tudo mais seguro, né? Sabendo, pé no chão, sabendo o que a gente está fazendo. Sim. Tu falou dessa questão, né, de que quem tá me seguindo agora já pula várias etapas, porque a gente tem, né, agora esses encontros, 3 encontros por semana, ao vivo, com tudo por um fio, o Projeto 444, o Falar Amigurumi, que são aulas do Amigurumi Sem Segredos, mas que eu faço aberta justamente para alcançar mais mulheres, né, mas aí eu fiquei pensando aqui agora, tu entrou lá em 2019, a gente não tinha tudo isso lá em 2019, né? Timidamente, estava lá timidamente também começando no Insta, É, começando no YouTube, tinha bem menos conteúdo. O verdade. que te fez me dar o teu voto de confiança e entrar para a turma do Amigurumi Sem Segredo se a gente não tinha tudo isso que tem aqui agora? Ótima pergunta, Mari. Sabe o que é? É a conexão que você cria com a gente. Você demonstra, olha, eu também tô arrepiada. Você sempre demonstrou uma confiança, né? Eu tive confiança em você, eu acreditei em você. E, e só me fez crescer. Então, entrar no Amigurumi Sem Segredos, entrar na Fofolândia. Tanto que na Fofolândia, na hora eu pensei, mas eu não sei qual vão ser os projetos. Será que eu vou gostar desses projetos? Mas você Uhum, mostrou a Nina, aquela cabeleira. Eu falei, eu era louca para entender e para descobrir sobre os fios. E eu uhum. vi que a Nina era um fio diferente. Eu falei, eu vou descobrir o que ela tá pondo aí nessa boneca, eu tenho que descobrir. Eu sempre fui muito curiosa. Então, o Tudo por um Fio foi muito bom para mim também, porque eu adorava fuçar e descobrir quais eram os fios, né? E aí, isso aí, subi também para aprender. Então, é isso, é a confiança que você passou para mim, os vídeos que eram muito bem explicadinhos, totalmente detalhados. Uhum. Então, o que você foi mostrando nos vídeos do YouTube, nas lives que você foi é, disponibilizando e que eu fui participando, me Uhum. fez ter aquela segurança de entrar e apostar em você. E aí foi só crescimento. Do que eu ia perguntar, valeu a pena? Com certeza, porque eu pensei que eu só ia aprender sobre amigurumi e sobre deixar o meu amigurumi numa qualidade maravilhosa. Uhum, Eu aprendi a dar qualidade aos meus amigurumis. Mais que isso, eu tenho capacidade de criar receitas. Já criei várias receitas, porque depois que foi uma, fui embora. Em uhum, dezembro, eu fiz um cachorrinho daquele salsichinha para o meu uhum, sobrinho para dar de presente. Eu escrevi essa receita em um dia. Eu fui tecendo e fui escrevendo, é o meu jeito. Mas saiu, uhum. fluiu de tal forma que eu falei, gente, foi aí que eu criei uma consciência. Falei assim, meu Deus, eu consigo, eu consigo. E só que eu já vinha fazendo, mas é aquela coisa, eu não acreditava em mim. Mas eu já fiz várias receitas, sem contar as adaptações. Eu não tenho problema em adaptar receita nenhuma, nenhuma. Então, como você diz, se eu não gostei muito bem desse jeitinho de troca de cor, eu uso a troca de cor que eu gosto. Se Uhum. eu acho que a cabeça está muito grande, eu queria uma cabeça menor, eu diminuo, eu sei como fazer. Então, isso é libertador, é muito libertador. E então eu aprendi sobre os amigurumis, sobre adaptar, sobre criar receitas. E aí eu fui aprendendo muito mais, né? Eu vejo aqui como um desenvolvimento pessoal, porque eu sou uma professora melhor. Hoje em dia, tudo que eu aprendi aqui me tornou uma professora melhor, uma educadora melhor, porque eu sempre fui professora, nunca trabalhei de outra coisa na minha vida. Então, por mais que a gente estuda muito, o professor tem essa tendência a ficar muito nos livros, devagar, eu estou vivenciando uma nova experiência, né? É um outro tipo de trabalho, lidando com pessoas de uma outra forma. Então, tudo que eu aprendo aqui, eu levei para a escola, a maneira de falar com os pais, o jeito de lidar com as pessoas.
até mesmo os vídeos que eu tive que fazer para as crianças, conversar, chamada de vídeo, mil coisas que nós estamos tendo que fazer, me ajudou para minha segunda profissão também, né? Então, é tanto aprendizado, são os fios que eu aprendi, eu bato o olho numa receita diferentona e eu vejo que tem um fio diferente, eu já praticamente já sei qual é o fio. E sei quais fios eu posso usar. Coisa, Mari, é muita coisa mesmo. Ai, guria, me faz chorar, vai borrar minha maquiagem. Ai, é muito gostoso. Olha, eu agradeço a Deus por estar tendo essa oportunidade de estar compartilhando tudo isso com você, porque são coisas que ficou aqui no coração que sempre tive vontade de falar, porque muitas vezes o meu coração vibrou aqui dentro de mim, de alegria, de gratidão, sabe? Por tudo, por eu ser uma pessoa muito melhor do que eu era antes. É gratificante demais. Obrigada, amada, obrigada mesmo. Ah, nossa, não tem noção. Fico sem palavras, eu que falo, né? Mas fico sem palavras com tudo isso. Eu vou até tomar uma água para conseguir respirar agora, porque se tu me dizer que te ajudou a ser uma pessoa melhor, uma professora melhor, sem palavras. Não ganhei meu dia, ganhei meu ano já, e a gente está recém em fevereiro. Maravilhosa. Ai, vou tentar recapitular aqui, voltar para o meu centro, que agora eu tô lá nas nuvens, assim. Lá no alto, maravilhoso. Michele, o que o fazer parte da família Maricota, Amigurumi Sem Segredos, trouxe para tua vida que tu não achava que era possível antes e agora é? Que eu achava que não era possível, Uhum. a questão de eu fazer várias coisas. Eu me disciplinei, né? Então, eu aprendi a organizar o meu tempo. Então, eu posso dizer, eu sou professora, trabalho meio período. 2 vezes na semana nós temos uma reunião no contraturno. Eu sou mãe de 5 filhos. Apenas um é casado, os outros 4 estão comigo. Tudo bem, o mais novo tem 11 anos, mas eu digo para você, é bem mais difícil ser mãe de adolescentes. Apesar que minhas crianças são os amores, mas são outros desafios. Então, ser mãe de crianças pequenas tem a dificuldade de que eles não param, que você tem que tomar aquele cuidado, que vai se machucar, tem que dar comidinha. Mas os filhos adolescentes também têm outras questões. Eu não preciso cuidar, dar banho, mas a gente tem filha para toda a vida, né? Então tem todas as preocupações só mudam, as responsabilidades só mudam, né? Mas tem a questão escolar, tem várias questões. E assim, entrar para essa comunidade é ter a certeza de que a gente se organizando, a gente pode fazer o que a gente ama. Por que não ter uma segunda profissão, né? Ganhar dinheiro para isso, porque também muitas vezes eu me sentia culpada por ter um emprego e pensar assim, meu Deus, eu tenho um emprego. Tem pessoas que não têm emprego e eu estou aqui criando um novo meio de ganhar dinheiro. Eu acho que isso é errado. Eu tinha também isso em mim. Depois, assistindo você, todas as suas conversas, não, é digno, nós estamos trabalhando, eu estou criando algo que faz bem para as outras pessoas, eu estou servindo de alguma maneira as outras pessoas. E o dinheiro vem como consequência, porque também eu tenho uma família grande, nós temos também muitos gastos, e sabendo usar o dinheiro de uma maneira proveitosa, né? Porque o dinheiro, como você disse, ele é neutro, então depende do que a gente faz. A gente tendo um pouco mais, sabendo se organizar, a gente ajuda outras pessoas, a gente ajuda a nossa família e a gente pode ter o prazer de ajudar outras pessoas. Então, é isso. Isso é muito significativo. A gente tem 24 horas, mas a gente pode se organizar, porque eu descanso, eu faço muitas coisas. Eu leio, eu dou as minhas aulas, eu cuido dos meus filhos, eu tenho 4 cachorros, a casa não é pequena, tem as plantinhas, tem muita coisa para fazer. Só que quando a gente faz com prazer, com amor e se organizando, tudo dá certo. Dá, né? Tudo se encaixa, né? Deixa de Sim, ser um desafio e passa a ser um prazer, por mais que seja difícil, como a gente fala, a gente consegue fazer coisas difíceis, né? E a sim, gente não é sempre sempre tudo simples, mas a gente é, consegue sim.
Tem dias mais difíceis, tem dias mais tranquilos, mas isso é a vida. Isso é vida. Vida não é estar sempre feliz ou triste, não. É um equilíbrio das emoções e de todas as tarefas que a gente faz. A gente tem que equilibrar em tudo. Então, essa questão desse novo trabalho me trouxe equilíbrio, porque me dá muito prazer, além de me ajudar. Sim, sim, né? E a gente vê que é como tá falando a questão do dinheiro, não é uma ganância, né? A gente ama fazer isso, porque como a gente conversou lá no início, picou, bichinho amigurumístico picou, não tem jeito, né? A gente tem essa vontade, e como artesãs, como alma de artesã que temos essa necessidade de fazer alguma coisa com as nossas mãos, gerar coisa com as nossas mãos. Tu já estava em busca disso, que foi lá no Senac fazer o curso de costura, né? Mas os amigurumis te chamaram. Então, tu faria isso por uma vontade de estar produzindo de verdade. E aí, quando a gente bota uma remuneração aí, além da gente poder trazer mais segurança para nossa família, conforto, ajudar as outras pessoas, nos permite continuar fazendo aquilo que a gente ama, né? Com mais vontade e com mais condições. Porque se fosse uma coisa só de hobby, que tá tudo certo também se tu quiser fazer por Sim. hobby, mas se fosse só por hobby, o que acontece? Tu não consegue investir tanto assim em linha, tu vai estar tirando o dinheiro da tua família e não colocando para dentro. Preciso As falar uma agulhas. coisa. Diga, diga, diga. Ah, que coisa maravilhosa. Eu não queria esquecer de falar isso. Diga. Então, mais para o final de 2020, com tudo que você foi ensinando a gente, eu fui me organizando mais ainda com as finanças. E agora, em janeiro, eu comprei um celular com o dinheiro dos amigurumis. Eu comprei um bom celular. Maravilhoso, Chegou Michelle. tem 5 dias, é o que eu estou usando agora. E eu tenho outro que é mais simples, que as meninas faziam várias coisas nos stories, punha música, o meu não fazia quase nada, né? Mesmo assim, fiz tudo que fiz e consegui fazer as coisas no Instagram, né? Não precisa ter. Mas assim, eu consegui, e esse dinheiro foi totalmente retirado do lucro dos amigurumis, né? Não Maravilhoso. tirei do salário de professora, foi maravilhoso. Hum. E é muito legal, meus filhos incentivando, falando assim, mãe, compra, porque você precisa investir nisso também. Olha como você usou esse ano, como foi bom. Então, eu não podia esquecer de falar isso, eu ia esquecendo. Maravilhoso, é isso mesmo, são as nossas ferramentas de trabalho que possibilita que a gente faça esses investimentos na gente, tornar o nosso trabalho mais prazeroso, mais gostoso, o nosso dia a dia também, porque o telefone tu Sim. vai usar para o trabalho, mas vai usar para o teu dia a dia também, olha que delícia poder fazer isso, a parte, né, não tirar do teu salário, do teu trabalho formal, digamos assim, e poder trazer cada vez mais coisas. Que maravilhoso, Sim, maravilhoso. as agulhas tulip, eu tenho essas agulhas. Antes eu Uhum. comecei usando as agulhas da minha avó, porque eu aprendi a fazer o crochê com a minha avó, só sabia fazer aquele crochê das toalhinhas, dos cachecóis, e eu sempre ficava Sim. mexendo e falava assim, eu queria fazer uma coisa diferente. Eu lembro de ter encontrado uma revista que mostrava algum tipo de amigurumi, mas era assim, muito feio. Era um cachorrinho em cima de um potinho, ou um moranguinho esquisito. E eu via o gráfico e eu não entendia. Eu não conseguia compreender aquele gráfico de 3D. Então, eu entendia os gráficos para fazer coisas, como é que você fala? Lineares, aham. Lineares. Mas Isso. esse eu não conseguia, né? E assim, eu olhava e falei assim, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa disso, né? E comecei usando as agulhas da minha avó, daquelas bem fininhas. E eu comecei a ter dores Uhum. nas minhas mãos. E Sim. aí as meninas comentaram, não, tem agulhas que ajudam nisso, né? Eu falei assim, ah, então eu vou investir. Aí comprei a número 3, que é a que eu mais uso, e comecei a usar. Sim. Nunca mais eu tive dores, então eu investi nas agulhas também, eu só uso delas. Aí eu aposentei as agulhas da minha avó, mas porque realmente é, fazendo crochê por um certo tempo machuca as mãos. E essas não. Me conta sobre a Tulip, porque eu não tenho, nunca tive contato com a Tulip. Eu sei que várias pessoas falam, né, que elas são realmente muito boas. Eu gosto da Clover, eu tenho as Clover aqui, mas me conta, porque as gurias vivem perguntando da Tulip e eu não tenho como falar, porque eu não tenho. Ah, então, para mim, elas são ótimas, porque quando eu troquei pelas agulhas da minha avó por elas deslizam mais fácil, elas fluem, não dói as mãos. Eu não troco. Eu só uso delas, eu tenho quase
todos os números que eu uso assim com bastante frequência são dela mesmo. E aí, como eu me adaptei a elas, aí eu não fui atrás de Sim, outras, aí né? segue com ela, como eu É, no caso da Clover, né? Eu sigo com a Clover isso, também, por isso. Mas é bom saber que tu tem, porque daí a gente consegue, né, falar para as gurias também. Elas me perguntam, e a Clover e a Tulip? Posso falar da Clover, da Tulip eu não posso. Agora a Michelle está aqui te contando das agulhas da Clover, até da falei, Tulip. das agulhas da Tulip e dizendo que elas são top também, gurias. Se vocês querem realmente fazer isso não se cobrem, dá para fazer, como a Michelle falou, dá para fazer com as agulhas de alumínio, aquelas mais fininhas, dá para fazer. E aí se programa do mesmo jeito que eu já fiz, do mesmo jeito que a Michelle faz, vai pegando um pouquinho da verba de cada venda, porque daí lá na frente tu vai ter o dinheiro e tu consegue investir nas agulhas, investir num celular novo, né, para fazer e ir crescendo então o teu trabalho. Dá para fazer, mas tenha em vista então, porque realmente para mim fez muita diferença. A agulha mais leve, desliza no fio, e a Michelle está aqui dizendo que para ela também fez diferença, porque quando a gente trabalha horas a fio mesmo, acaba forçando a mão, né? E a gente tem que cuidar, porque as nossas mãos são ferramentas de trabalho, é com elas que a gente consegue tecer mais e fazer mais dinheiro, né? Então, que bom saber que tu tenha as Tulip para a gente poder conversar sobre elas. E aprender a se conhecer também, conhecer o corpo, porque no caso eu consigo crochetar umas 2 horas seguidas, sem problema nenhum. Passado disso, aí eu tenho que Dá descansar, uma fazer pausa. alguma mexida nas mãos, né? Então tem que tomar cuidado sim para não se machucar. Algumas meninas já conversaram comigo, falaram, Michelle, sua mão nunca doeu? Eu falei assim, sim, já doeu sim. Eu já ultrapassei o meu limite, já percebi isso, não faço mais. Então, para poder seguir com esse trabalho, tem que se conhecer. Tem que se conhecer para saber o seu limite, as pausas. Às vezes, pessoas precisam parar mesmo a cada 15 minutos. Hoje em dia, eu não preciso, né? A questão do tempo, né? Eu conseguia fazer 4 amigurumis em um mês. Hoje em dia, isso é brincadeira. Eu faço um amigurumi em um dia, né? O tempo é totalmente outro, é a experiência, é a prática, né? Muda completamente, mas as meninas precisam se conhecer sim, para tomar esse cuidado. E o Sim, maravilhoso prestar do atenção, crochê, né? que a gente pode começar com as coisas mais simples que a gente tem. Que eu comecei com a agulha fininha, que era da minha avó, um novelinho que eu tinha aqui, que era dela também, depois eu comprei um outro. O meu celular não era tudo isso, mas dá para fazer, né? Não tem aquela qualidade. Então a gente começa do começo, né? E aos poucos vai se programando. É uma evolução, né? A gente tem que imaginar como uma escadinha, ou mesmo como os pontos do crochê. Ninguém É. começa com um amigurumi pronto. A gente pega o fio, aí faz o anel mágico, pontinho depois de pontinho, carreira depois de carreira, e a coisa vai crescendo e se construindo. É do mesmo jeitinho. Faz esse paralelo que não tem erro, né? Tem que ser gentil com os resultados. É firme no processo de pensar, eu vou continuar fazendo, eu vou aprender, eu vou prestar atenção em mim, no meu corpo, nos meus tempos, mas eu tô lá, tem que estar lá, né? Com aquela disciplina de querer fazer, com a vontade, com a persistência, como a Satiko comentou, né? Tem que Uhum. persistir em fazer, mas tem que entender que o resultado vem. A gente senta para crochetar, a gente não tem a peça pronta e a gente no final tem bichinhos, bonecas, coisas fofas, né? Ali nas nossas mãos, prontas para distribuir amor por aí e nos gerar renda também. E aí eu acrescento na questão de também tu poder fazer com as coisas simples e básicas. Tá começando também, não vai para uma peça gigante já logo de cara, né? A gente tem aqui no canal do YouTube mais de 45 passo a passo, que foi o que tu disse que começou a acompanhar mesmo, que me conheceu, Sim. que são peças pequenininhas, que daí, além de tu não te cobrar muito tempo, tu não vai ficar muito tempo tecendo, tu tem o resultado rápido e aquilo te dá prazer e te mostra que é possível fazer, te dá um gás. Por isso que a gente começa, inclusive, no Amigurumi Sem Segredos, com o coração. Além de ser uma peça linda, né, e gostosa de tecer, ele termina rapidinho. E aí tu vê, nossa, eu consegui fazer uma peça que ao mesmo tempo é simples e complexa, porque é a junção de duas partes e tem aquela união, né, de diminuições para fazer aquela forma, conseguir fazer essa complexidade e terminou, tá ali, em uma sentada tu consegue fazer o coração e dar o gás.
para tu seguir adiante e começar a aumentar a complexibilidade aos poucos, né? E aí se sente empoderada daquilo que consegue fazer. É isso mesmo, realmente. Dá muita satisfação, né? Ver uma pecinha pronta e falar assim, puxa, consegui, dei forma, né? Eu Isso. coloco até no meu slogan, a gente dá forma às linhas com a harmonia das cores, né? É Maravilhoso. delicioso. Michele, tu faria alguma coisa diferente, olhando para trás, assim? Tu mudaria alguma coisa na tua trajetória? Não, eu não mudaria nada, porque a gente aprende muito com os erros, né? E isso gera crescimento na gente. Então, tudo foi aprendizado. O que poderia era ter te conhecido antes ainda, mais cedo. Isso, se desse, né? Se fosse possível, mas as coisas Sim. acontecem no tempo certo, né? Então, eu tropecei bastante, mas tudo foi aprendizado. Todas as peças que eu fiz, que saíram feias, ou que eu vendi barato, e muitas vezes acontecia isso, eu terminava a peça. As meninas perguntam muito isso para você, né, Mari? Como que eu vou dar o preço se eu nunca fiz a peça? É assim, você tem que dar um valor e aí você confecciona. Quando você termina de confeccionar, você faz essa avaliação. Esse preço que eu dei foi justo, não foi justo? Muitas vezes as peças eu fazia, dava o preço, e eu percebia que eu poderia cobrar 20, R$ 30 até a mais. Mas aí eu já tinha dado o preço. Mas a gente vai Sim. aprendendo. Cada peça que a gente faz, a gente aprende. E, e a experiência, né? A experiência é muito importante para a gente. Então é isso. O importante é as meninas novas estarem começando aí, tendo tanto conhecimento, tendo tanta ajuda, né? Um guia, né? Um guia para seguir essa trajetória aí de sucesso mesmo, porque são muitas dicas, são dicas valiosíssimas, e nós aqui que estamos conversando com você, a gente valida tudo isso, porque nós vivenciamos isso e ainda estamos vivenciando. Eu aprendi Sim. muitas coisas e eu continuo tendo que aprender muitas outras coisas. Então é só crescimento mesmo. Então eu não tiro nada, porque tudo é aprendizado mesmo. E isso gera crescimento. Com certeza, quando a gente tem o objetivo, né, de fazer mais e de fazer melhor, aquilo que aconteceu, aqueles erros lá, aqueles tropeços, nos ajudam a fazer melhor cada vez mais. Não dá para deixar se derrubar, né, aquela coisa do vitimismo, do derrotismo, Não, errei, tropecei, coitada de mim. Não, ó, entendi, enxerguei, vi, observei o meu processo. Da próxima vez que eu tiver uma peça parecida, eu vou cobrar os 10, R$ 20 a mais. Eu aprendi com esse processo, né? Eu recebi pela peça, ela não foi tão lucrativa assim, exatamente. mas me valeu de aprendizado. Daqui para frente eu já sei, eu aprendi com isso, né? E agora eu vou ser melhor, eu vou precificar melhor, minha próxima peça vai ser mais lucrativa. Então não dá para ficar no ó vida, ó céus, o que está acontecendo comigo, eu errei, né? Não é É, aprendizado, sim, é sim. conhecimento, sim, né? E a parte também de entender que nem todo mundo é o seu cliente. Isso é muito importante para as artesãs terem assim na cabeça delas, porque senão isso Uhum. pode desanimar de tal forma a ponto delas quererem desistir. E sim, nem todo mundo é nosso cliente, tudo bem. Tem um cunhado meu que esses dias passou em casa e olhou pro meu cantinho do ateliê e falou assim: Michele, você vende isso aí mesmo? Eu falei: claro, vendo. Eu disse, nossa, eu não daria R$ 1 por isso. Eu dei risada e falei, sim, eu te entendo. E é assim, mas tem uma pessoa que não dá, mas tem mais outras um monte que dão, né? A gente não Uhum. gosta de tudo, então a gente não pode querer que todo mundo goste. Não é assim. Então a gente tem o cliente certo, né? O que valoriza, o que paga, Uhum. né? O justo do trabalho que a gente fez. Tem que ter isso muito claro, para não desanimar. Tem que ter para não desanimar, exatamente, porque pensa se tu não tivesse isso dentro de ti, teu cunhado, que é uma pessoa da família, uma pessoa próxima, uma pessoa que tu ama, te diz isso, te derruba, né? Mas É, como e tu tem eu isso dei bem risada, eu nem liguei, exatamente, porque porque eu tu já tem isso entendo. certo de ti, exatamente. É, É é importante, bem colocado mesmo.
E se tu pudesse voltar no tempo agora, o que que tu diria para Michelle lá do início? Porque eu acredito que vai servir para as gurias que estão começando agora também. Volta lá e diz, Michelle, presta atenção nisso, por favor. Ah, Michele, confia em você mesma. O que você faz é muito valoroso. As pessoas gostam, as pessoas ficam felizes com isso. Elas sentem prazer em receber esse tipo de presente ou de presentear pessoas queridas. O teu trabalho tem valor. Continua, se esforça, se aprimora, dê o seu melhor. Não tenha vergonha, de se apresentar. Não tenha vergonha de errar. Persevera. Eu acho que é isso que eu diria, perseverança. Lindo, lindo, lindo. É isso mesmo. Perseverança. É importante confiar em si mesmo, né? Perceber o Confiança, valor daquilo que a gente faz, porque é realmente muito valoroso. Muito, muito mesmo, de verdade. sim. E Fazendo de como conta. você disse, Diga, diga, diga. e como você diz, né, na nossa cultura está mudando, mas muitas pessoas ainda não valorizam o trabalho artesanal. E muitas vezes falavam para mim que o que eu estava fazendo, ah, Michele, você está fazendo é um hobby, é só para você passar seu tempo, tipo, porque você não tem o que fazer, então você está fazendo isso? De Aham. maneira alguma, né? Não é esse o caminho. Mas não pode dar ouvidos a tudo que as pessoas falam, senão você paralisa. E isso não é bom. Termina com uma jornada que teria sido linda, né? E até com a realização pessoal, porque aquilo, se tá aqui dentro, se esse tipo de comentário te paralisar, vai ficar sempre faltando alguma coisa, tu vai estar sempre buscando por alguma coisa lá. Porque eu creio, né, que Deus nos fez assim, dessa forma, nos deu esse desejo de produzir realmente com as nossas mãos, com um propósito. E aí, quando a gente abafa esse sentimento, o propósito fica abafadinho lá e fica sufocado lá dentro. Ele não deixa de existir, esse propósito, né? Ele só fica lá. E aí, às vezes, tem essa coisa que a gente não sabe o que está buscando e foi porque deixou para trás por conta de um comentário de alguém que não tem o entendimento daquilo que é de Sim. verdade. E vamos fazer de conta que a gente está tomando um chá, aquele chá. Então, Diga. hoje eu falo com tranquilidade. Ah, eu sou professora e sou artesã, né? Não, não é hobby, é um trabalho. Uhum, maravilhosa, é isso mesmo, não é hobby, é um trabalho, e eu vejo que tu encara realmente como um trabalho, não só na tua postura, mas na tua organização, é na forma com que tu direciona isso na tua vida, pelo que tu tem me contado, né? E é isso que tem o resultado, é isso que tu mostra o resultado, porque tu investe em ti mesma, é não só nas ferramentas, não só nos materiais, mas no teu aprendizado, no teu crescimento, sempre que pode estar lá participando das lives, ajudando as gurias, buscando por mais, te superando, né? Aquela coisa de ser extremamente tímida, que é uma coisa que eu escuto bastante também. Ah, eu sou tímida, eu não gosto de aparecer nos stories, eu não gosto de me mostrar, eu não gosto. E tu é extremamente tímida e superou isso e foi lá porque viu o propósito de fazer isso, viu que isso ia te trazer crescimento, né? O teu crescimento profissional e crescimento pessoal também. Te auxiliou até na hora depois de fazer as aulas nessa situação que se viu tendo que fazer as videoaulas para as crianças e eu, pelo que tu já me contou, te aproximou da tua audiência também, tá lá conversando. Sim. E aí eu digo, o que eu pergunto, quando me faz essa pergunta, está, o que tu valoriza mais? A tua timidez ou tu crescer e fazer realmente dinheiro com os amigurumis, ter a tua arte sendo reconhecida, ter essa conexão com as pessoas, né? Então vai, não tem, fica naquela coisa de vão te julgar, ninguém vai te julgar, não tem, tu tá fazendo uma coisa que é bonita, que foi o que tu falou, o teu trabalho é lindo, as pessoas admiram, e se não admirar, o que ela vai fazer? Ela vai passar a tua história para frente, só isso. Não vai chegar a te atingir. E tu vai atingir as pessoas que realmente gostam disso e que querem mais de ti, mais do teu trabalho, né? E é como você fala pra gente, nós temos que fazer as coisas que a gente gosta e as coisas que a gente não gosta em prol de um objetivo maior. Sim, Ponto final, é isso. é isso. E em tudo na vida. Uhum, uhum.
A gente vai fazer uma comida gostosa, uma lasanha, né? Precisa cortar cebola, ninguém gosta de cortar cebola, desconheço Ah, pelo menos alguém que gosta de cortar cebola, né? Mas precisa é, para que o tempero fique gostoso, para que a tua comida é. fique gostosa. Faz parte, né? Faz parte da vida de verdade. Vamos fazer de conta agora, então, que a gente está tomando o nosso chá. E aí, que pergunta tu me faria, Michele, que tá aí guardadinha nesses anos todos, nesses meses todos que a gente se acompanha? Ai, Mari, não sei. Se não tem, não tem problema. Eu fiquei muito emocionada desse convite. Então, só de estar aqui conversando com você, eu nem acredito que eu estou aqui conversando com você. Então, é muita alegria. Então, é só satisfação. Eu queria poder dar um abraço, né? Sem ser um abraço Sim, virtual, né? também. E, e agradecer. Muito feliz de ter te conhecido, de toda a ajuda. E assim, eu já sei que o que você faz assim é de coração. Você se entrega de corpo e alma em tudo que você faz, que você passa para gente. Já é demonstrado, né? Então, não tem mesmo, não tem o que perguntar aí. É gratidão. Ai, gratidão também. Eu sou muito, muito honrada de te ter como parte da minha jornada Meguru Mística. Te tenho mesmo como parte da família, além da família Maricota, parte da família Fontoura. Todo mundo aqui já te conhece, fala e vibra com as suas conquistas. A gente conversa sobre as peças novas, porque a gente te acompanha também aqui no Insta. E a gente conversa sobre as peças novas e mostra e fala sobre elas e realmente enche, falando no plural, nos enche de orgulho mesmo. E tu é uma pessoa muito querida e muito especial, de verdade, que só inspira, né? Me inspira a fazer cada vez mais, porque com toda a tua realidade de vida que tá, ai, não, eu tenho um filho só, e eu sei das dificuldades do dia a dia. Cinco, né, Michele, fazer com 4 cachorros, outro emprego, tudo mais, e tudo isso que tu conquistou, esse teu crescimento estratosférico, assim, o teu foguete já é turbo faz tempo já. Tu é um foguete maravilhoso e eu sou realmente muito agradecida, grata a Deus, eu oro por ti, pela tua vida, pela tua família. Muito obrigada pelo teu coração disposto, disponível, aberto, né? Que busca mais, sedento por fazer mais e melhor a cada dia. Muito, muito, muito obrigada, minha amada. Que a gente Eu, continue juntinha. eu levo para minha vida, ser disposta e disponível. Essas duas palavras entraram aqui no meu coração e eu levo para minha vida isso. E aqui em casa também. Eu falo de você como se você fosse uma amiga que estivesse aqui pertinho. E eu converso com meu marido, ou converso com meus filhos. Ah, então a Mari falou, e as crianças já sabem, né? Todo mundo sabe. Ah, é a Mari daqui, é a Mari dali, não, ela explicou não sei o quê. E, e todo mundo aqui já te conhece também. É como se estivesse aqui pertinho da gente. Que delícia, a conexão, o amor nos une, né? Não importa a Não distância, não importa importa. se a gente nunca se viu pessoalmente, ao vivo, não importa, a conexão supera, o amor transpõe, né? É a nossa ponte, Transpõe. sem barreiras mesmo, de verdade. Um beijo, minha amada. Obrigada pela essa conversa. Que venham outras mais para frente. Agora a gente vai ter, nos dias de implementação, vai ser pelo Zoom, então a gente vai poder se ver Ai, vai e ser muito conversar mais legal. ainda. Vai ser incrível. Muito legal. Sabe quando vamos fazer amanhã já, dá vontade, assim, de tão empolgada que eu tô, mas tudo no seu tempo, né? É uma questão de crescimento. E aí a gente vai se encontrar com mais frequência daqui para frente. Vai poder olhar olho no olho, vou poder te ver mais vezes assim e Vai conversar. ser muito legal. Beijo bem Uma grande. coisa que, uma coisa que você fez para mim, de mandar um vídeo pelo Instagram, uma mensagem por vídeo, eu não sabia fazer isso. Então, depois que você mandou, eu aprendi. Aí eu passei para um monte de gente, ninguém sabia fazer isso. E isso aproxima também, né? É uma forma de comunicação rápida, mas também aproxima. Muito legal. Sim, sim, coisa boa. Um beijo, então, minha amada. Um dia abençoado Beijo, Mari. e até Para daqui a você pouco. também. Obrigada. Até. Obrigada. Tchau. Tchau.